Hoje a gente vai discutir nosso segundo seminário teórico, chamado Um Conceito de Imprensa para os Cursos de Jornalismo, trabalhando tanto um texto do professor Eugênio quanto do Habermas. É um texto do Eugênio sobre as relações entre jornalismo e assessoria de imprensa, a ideia da definição da profissão, por trás então, dessa discussão então de um conceito de imprensa que a gente está tentando debater durante esse semestre e também no ano passado, e também tentando acrescentar algumas ideias então que o Habermas traz quando ele está discutindo nesse texto sobre as relações entre o mercado e o jornalismo de qualidade e as demandas do jornalismo para uma esfera pública e para um Estado de direito democrático, né? E quais deveres talvez o próprio Estado e a sociedade têm em relação ao estímulo ao jornalismo de qualidade, como fazer isso, né? Ótimo, eu agradeço a condução do professor Vitor Blota. Eu queria, na minha fala, mais adiante, jogar ênfase sobre um problema crítico para a definição dessa atividade, dessa profissão, desse campo que é o jornalismo, que nós temos no Brasil. É um caso único o que acontece no Brasil, que é a confusão entre funções distintas e, às vezes, antípodas, como a assessoria de imprensa e o jornalismo. E eu queria fazer uma pequena apresentação sobre esse tema com base no Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros, que é o código da Federação Nacional dos Jornalistas, que é a FENAGE. Mas, antes disso, acho que é interessante, para quem está pegando a discussão agora e para quem está interessado, como nós estamos como grupo, em fazer uma consolidação dos temas já vistos, nós recapitularmos mesmo algumas passagens que nós já tivemos para que a gente fique, como se diz, na mesma página. A primeira questão poderia ser situar historicamente o jornalismo. Nós já tivemos algumas sessões em que isso foi debatido com mais profundidade, mas, em termos muito sucintos, nós só podemos falar em jornalismo a partir do século XVIII, talvez com algumas luzes mais avant la lettre no século XVII. A primeira tese sobre jornalismo é do século XVII, Tobias Poisser, provavelmente é século XVII, mas as experiências sociais de confecção de relatos jornalísticos, no início mais no campo da opinião, datam do século XVIII. Esse corte é fundamental para que a gente compreenda historicamente a gênese da instituição da imprensa. Muitos falam de relatos jornalísticos ou relatos de valor jornalístico que antecederiam a experiência da construção da democracia moderna, a experiência da construção da divisão entre poderes, o iluminismo, enfim, como projeto de razão, e há quem enxergue a origem do jornalismo até mesmo na Grécia Antiga. Um grande jornalista, que é o Richard Kapuscinski, o polonês, um autor de um brilho único, um grande escritor, num livro
Minhas Histórias com Heródoto, publicado no Brasil pela Companhia das Letras, ou Minhas Viagens com Heródoto, acho que é o título do livro, Minhas Viagens com Heródoto. Ele afirma que Heródoto é uma espécie de precursor do jornalismo, uma espécie de criador do jornalismo, com base em que o Kapuscinski diz que o Heródoto viajava, entrevistava as pessoas, conversava com gente diferente, gente de outras culturas, tudo que é fato, pelo menos é tido como fato, e, a partir daí, escreveu a sua obra para contar o que se passava. E escreveu a sua obra baseado em princípios que valeriam para os jornalistas contemporâneos. Por exemplo, ser fiel aos fatos, procurar se aproximar de uma verificação mais ou menos confiável do que poderíamos chamar de verdade factual. Assim como Kapuscinski, cujo argumento é muito tentador, outros apontam origens mais antigas para o jornalismo. São muitos os autores. Já houve quem comparasse o Evangelho de São João a reportagens, porque São João faria isso, ele via o que se passava, conversava lá com os seus pares e escutava o Mestre Jesus Cristo e transcrevia ou anotava, relatava no Velho Testamento. Então, que aquilo seria também uma reportagem. Enfim, há relatos factuais ao longo de toda a história. E eles poderiam ser tomados como jornalismo. Muita gente diz, o jornalista é um contador de histórias. Sempre que existe, então, uma história sendo contada com talento, com habilidade de envolver o interlocutor, o leitor, nós teríamos uma peça mais ou menos jornalística. E eu não acho que devamos descartar nada disso, mas falar em jornalismo como experiência histórica e como um projeto social, como uma prática dentro de uma determinada cultura, envolve outros requisitos. Então, esse é um primeiro corte, o corte histórico. Por que eu tenho insistido que só é possível falar em instituição da imprensa e só é possível falar em jornalismo a partir da democracia moderna? A resposta é mais ou menos simples, porque o que distingue o relato jornalístico nesse modo de ver, nessa mirada, não é um conjunto de atributos estilísticos, narrativos, estéticos ou mesmo técnicos de um determinado enunciado ou de uma forma de enunciar. O que o distingue é que ele se dirige a um direito. O jornalismo se distingue das demais formas de expressão por se destinar, segundo essa mirada, sempre segundo essa mirada, por se destinar a um direito à informação de que todo cidadão é titular. Isso só ocorre na democracia inventada mais ou menos no século XVIII, construída mais ou menos no século XVIII. A imprensa nasce ali como instituição indispensável a uma concepção de mundo e a uma forma de organizar o poder. Podemos dizer até como parte de uma utopia. A palavra é terrível, mas como parte de uma aspiração iluminista. Há muitas maneiras de dizer a mesma coisa. Segundo esse projeto, essa utopia, essa aspiração, esse modo particular de organizar o poder, deveria haver uma repartição do poder, porque todo poder absoluto corrompe absolutamente, só o poder controla o poder. Todos esses princípios
já bem conhecidos, demandaria uma instituição que pudesse olhar para ele, poder, de fora. E essa instituição passa a existir como uma instituição enraizada na sociedade, mas não no Estado, com capacidades, ferramentas que lhe permitem olhar e fiscalizar o poder, mas olhar o poder a partir do lado de fora. Claro que nós estamos falando aqui de um modelo, quase que de uma abstração, mas ainda assim, e esse é o propósito com que eu estou falando agora, esse tipo de configuração só se verifica com a invenção da democracia moderna, ou o que eu estou chamando de democracia moderna, que é a superação do absolutismo, que é a superação das relações feudais, que é a invenção da cidade, e a constituição de um público, a crença de que esse público é capaz de julgar, a ideia segundo a qual o poder emana do povo e em seu nome é exercido, e não mais o poder desce pela mão de Deus, ou vem do direito natural, do ius naturalismo, ou da força. Então, esses pressupostos que demoram para ganhar substância, eles se ensaiam ali no início do século XVIII, ganham materialidade com as revoluções na França, com a Revolução nos Estados Unidos, já vinham sendo preconizados desde antes, desde John Milton na Inglaterra, mesmo a invenção da Câmara dos Comuns e toda a experiência que resulta no parlamentarismo inglês, que é um pouco anterior, mas essas experiências convergem para um modo de organização do poder no qual a imprensa é indispensável. Antes disso, a imprensa não é indispensável e não é existente. O próprio direito de imprimir, que aparece um pouco antes com John Milton, mas aparece como o direito de imprimir mesmo, estamos falando de imprimir fisicamente um discurso, um livro, como algo que não pode depender da autorização de um soberano, de um governo, de um governante. Isso que vem a partir dessa carta do Milton precede algo que vem depois, que é a liberdade de imprensa, que não se confunde com o direito de imprimir, e a liberdade de imprensa inclui o direito, para usar a expressão cara aos juristas, expender críticas, direito de expender críticas, sobretudo aos que exercem o poder. Essa demarcação nos ajuda a qualificar um pouco o debate sobre o que é o jornalismo e o que é a instituição da imprensa. Porque podem existir relatos de historiadores, podem existir relatos de historiadores bastante confiáveis, fidedignos, com credibilidade. Podem existir registros de debates com temas de interesse mais ou menos comuns em momentos anteriores, mas a organização do poder nesses moldes, que, outra vez, supõe a existência de uma instituição como a imprensa, tem data de nascimento, data e local de nascimento. Então, esse corte histórico é algo crucial para nós definirmos o que é a imprensa ou o que é o jornalismo. Eu falo que o jornalismo é o idioma
em que se expressam os praticantes dessa profissão dentro da instituição da imprensa. Parece um jogo de palavras. O jornalismo seria a linguagem pela qual a imprensa se expressa. O jornalismo inclui o relato factual e inclui a opinião. O jornalismo é tecido a partir do diálogo constante entre os seus praticantes e os seus públicos e as suas fontes. O jornalismo é essencialmente uma relação de confiança entre o profissional e a sua fonte, o profissional e a sua redação, a redação e a sociedade, e assim por diante. Isso tudo só é possível numa determinada conformação do poder que não existiu desde sempre. Então, nesse corte, o jornalismo não existe desde sempre. Essa distinção entre um período e outro nos ajuda a entender melhor por que se diz, na tradição liberal, que o jornalismo é irmão gêmeo da democracia. Porque sem a imprensa, a democracia não é possível. De novo, ainda nesse plano que eu poderia dizer um plano ideal. Por que a democracia não é possível? Porque a democracia depende de cidadãos autônomos, críticos, capazes de julgar e aos quais cabe delegar o poder. Sem informação, não é possível haver essa delegação de poder, ou essa delegação acontece já cindida, marcada por um déficit, até de legitimidade. Aí o resultado dessa delegação de poder não funciona. Ora, para que haja informação, para que o cidadão que vai delegar, fiscalizar ou mesmo exercer o poder tenha conhecimento dos assuntos públicos, a imprensa é indispensável. A imprensa independente, a imprensa livre, não a imprensa controlada pelo poder, que não é imprensa. Isso nos ajudando a entender a democracia e a relação da democracia com a instituição da imprensa, nos ajuda também a visualizar um pouco melhor as frentes de ameaça para a democracia contemporânea, a partir do controle da informação pelo poder político, pelo poder econômico, pelos gigantes das tecnologias digitais, e nos ajuda a entender que trilhas percorre uma degeneração da democracia em autoritarismo, como se verifica na Turquia, dando de barato que lá houvesse uma democracia, e eu acredito que havia um pouco mais. Essa degeneração que se verifica na Rússia, e mesmo as ameaças que vêm de experiências presentes, como os Estados Unidos, que deu ensejo a uma atitude inédita dos jornais em relação à crítica ao poder, e que, por sua vez, trouxe uma novidade para o nosso presente, que é um alto índice de adesão financeira, inclusive, dos leitores em fazer assinatura de jornais como New York Times, jornais como Washington Post. Há um reviver da imprensa e um recrudescimento ou um fortalecimento da relação de confiança entre imprensa e seu público, ou seus públicos. Então, é nesse sentido que eu tenho dito que nós não podemos separar jornalismo de democracia. Então, esse é o corte histórico. Você queria falar alguma coisa? Posso comentar uma coisinha para complementar, tentando trazer um pouco a discussão do Habermas para o debate. Se a gente vê, então, o surgimento da instituição da imprensa dentro enfim, não só de uma autorização do poder, uma configuração de poder democrático, mas também na configuração da empresa capitalista e todas as condições, então, para
circulação, né, cada vez mais maciça de jornais, e também nesse segundo momento ali do século XX, então numa industrialização ainda mais massificada, daí a gente pode relacionar com a indústria cultural. E queria perguntar, né, atualmente, quando a gente pensa, né, numa espécie de crise do modelo de negócio ou da crítica ou a insegurança em relação a essa empresa capitalista e a condição econômica da produção do jornalismo, como que ele fica ou como que ele aparece, né? Se a gente não tem essa sustentação econômica, o que deveria também manter a imprensa de qualidade, que é um pouco da pergunta que o Habermas vai fazer nesse texto dele também, meios, mercados, público e consumidores, o que fazer então para que o jornalismo de qualidade seja mantido, quando o lado econômico também se fragiliza e aí também abre esse espaço para o controle, uma vigilância maior do poder que impede o livre exercício do jornalismo, o aprofundamento de investigações, enfim. É uma grande questão. Você mesmo escreveu um texto que eu reputo da maior importância para a edição brasileira da Columbia Journalism Review, que é a revista SPM de jornalismo, em que você fala da relação entre Habermas e a imprensa, e surgem ali passagens em que o Habermas fala de formas novas de financiamento das redações, porque as redações não podem faltar, elas na visão dele, são indispensáveis para a relação crítica do cidadão com o seu mundo, com o poder e tudo mais. Essa pergunta abre um leque de investigação essencial, para o qual nós aqui nesse grupo estamos dedicando e vamos dedicar mais energia. Nos termos de Habermas, eu gostaria de entrar um pouco por aí, mas antes apenas fazer aqui um esforço de fixação. Pelo prisma da história, não há como separar a construção da instituição da imprensa, as práticas jornalísticas que consagram a profissão de jornalismo, do advento da democracia. Esse corte é fundamental se nós quisermos esboçar um conceito de jornalismo para o ensino, ou um conceito de jornalismo que seja fértil para a pesquisa nas escolas e para a formação de quadros para o exercício dessa profissão, inclusive nos novos tempos marcados pelas novas tecnologias. Então, Habermas fala muito, em primeiro lugar, da esfera pública. E é interessante registrar que nós recebemos, por traduções diferentes, duas formas de designar a esfera pública e espaço público, ou espaços públicos. O termo espaço, ou essa expressão espaço público, é muito usado na arquitetura, nas pesquisas de arquitetura e urbanismo, porque os espaços públicos designam logradouros, praças, calçadas, largos, e esses espaços físicos dentro da cidade. Mas em muitos textos aparece a expressão espaço público como sinônimo de esfera pública. E eu gostaria de não fechar a porta para isso. Mas tem sido mais comum no nosso campo a gente falar em esfera pública, macro esfera pública, micro esfera pública, a partir de Habermas e de uma certa apreensão do texto de Habermas. E ele localiza, e isso para o conceito de imprensa também é fundamental, porque a abordagem que Habermas faz da questão é uma abordagem histórica, além de sociológica e com forte pendor filosófico, num diálogo muito perto com o campo do direito,
mas é histórica. Ele fala na criação da esfera pública burguesa, ou no nascimento da esfera pública burguesa. Isso envolve a transformação dos cidadãos privados em cidadãos privados reunidos em público. Isso envolve o advento da categoria mesma de cidadão, titular de direitos. Isso envolve o arejamento do aparelho de Estado, que deixa de ser propriedade do imperador, do monarca, do príncipe, e passa a ser um campo de gestão dos assuntos públicos, na qual o príncipe, o monarca, o imperador é um agente, mas não um agente absoluto. Vão surgindo espaços de contestação, espaços de diálogo dentro mesmo do aparelho de Estado. E surgem nas sociedades, na vida das cidades, né, que são uma novidade, os núcleos de reunião entre pessoas que debatem o poder. E os exemplos recorrentes, clássicos até, que se dão são as tabernas, são os saraus, são os encontros para debate de cultura. Há uma gênese do jornalismo no universo da cultura, da literatura, da discussão sobre arte. E isso dá ensejo à crítica do poder. Então, nos termos habermasianos, ou pelo menos dessa fase da obra de Habermas, quase que fazendo uma mediação da escola de Frankfurt para o final do século XX, os termos são termos advindos da história. Ele faz também um corte histórico. O objeto dele não é a imprensa, ele não quer discutir a imprensa, ele acaba discutindo também a imprensa ao falar como a esfera pública vai ser constituída pela presença dos jornais. E aí, com os meios de comunicação de massa, o termo que ele usa é a própria esfera pública se expandiu. Mas na visão dele, os meios de comunicação de massa trazem uma transformação do público em massa. Nisso ele se vale de outros estudiosos, mas com muita propriedade, muita síntese no livro já clássico dele, que é a Mudança Estrutural, e ele diz que a característica da massa é, entre outras, a sua incapacidade de julgar e de agir criticamente sobre a cena do poder. Então, isso seria um produto dos meios de comunicação de massa, mas não um produto unilateral. Isso também é produzido pelo advento das massas. Bom, então eu queria fazer essa fixação que reforça o corte histórico para a definição de imprensa e para a definição de jornalismo, para trazer a questão aos nossos tempos. Porque depois dos meios de comunicação de massa, tivemos as relações públicas generalizadas, no dizer do Bernard Miege, que é outro autor presente para nós, mas Habermas acompanha essa constituição comunicacional da esfera pública a partir dos meios em outras obras, como aquele Between Facts and Norms, que nós tivemos duas traduções aqui. Eu conheço em inglês esse livro, e depois foi ali. Depois, antes disso, a teoria da ação comunicativa, ou a teoria do agir comunicativo. Em todos esses trabalhos, ele segue estudando a relação entre as comunicações e a conformação da esfera pública. Até mais recentemente, quando surge para ele a pergunta que surgiu para muita gente, bom, se há uma encalacrada geral nos meios de comunicação dedicados à imprensa e eles não se financiam, o que vai acontecer? Uma solução que ele acaba aventando é o uso de recurso público para sustentar as redações independentes. Aí, então, indo à sua pergunta, eu chamo a atenção
para um aspecto anterior. Ora, nós já tivemos isso. Verbas públicas financiando experiências jornalísticas. Em muitos casos, isso deu errado. Mas em alguns deu certo. Isso é que é fascinante. A BBC é isso e faz jornalismo de altíssima qualidade. A NPR também é isso e faz jornalismo de altíssima qualidade. Sobretudo nos Estados Unidos hoje, jornalismo internacional, coberturas internacionais. No rádio, quase ninguém bate os programas da NPR sobre isso, nesse tipo de editoria, nesse tipo de pauta. Em muitos outros casos deu errado, porque a Rússia hoje está investindo na construção de um aparato fortíssimo de meios de comunicação informativos totalmente atrelados ao Estado e ao Poder Executivo. É memorável o caso do Muammar Gaddafi, que no fim da vida do regime, eu estou dizendo no fim da vida daquele regime, ficou com o apoio de uma certa facção das Forças Armadas e os aparelhos de comunicação dominados pelo Estado. Então, todos esses são exemplos de veículos de informação financiados pelo Estado, que, no fundo, eram veículos de propaganda. Pois bem, essa proposta do Habermas, então, ela tem experiências que a comprovam com resultados favoráveis aos olhos do mais exigente crítico dos meios de comunicação nos marcos de uma sociedade democrática e liberal. Isso é interessante, porque os meios públicos financiados por verbas públicas no Reino Unido, por exemplo, não são antiliberais. Eles funcionam dentro desses moldes. São fundos públicos geridos por comitês que incluem a sociedade civil. Isso. Não tem uma ingerência direta do Estado, por exemplo. No caso da BBC, o exemplo é muito conhecido, a gente aprofundaria isso, se possível, fazendo uma relação, um congresso de emissoras públicas internacionais. Nesse caso, a fórmula é: cada lar com televisão paga um imposto, uma taxa por ano, algo como 140 pounds, e é assim que permanece. Esse modelo está em crise. O modelo espanhol viveu uma crise gravíssima, não era exatamente assim. O Japão tem uma solução próxima dessa. Então, em alguns lugares, isso deu certo. Como regra, a imprensa financiada pelo Estado, com a mediação do governo, ou deixa de ser imprensa, ou vira coisa pior. Na experiência da BBC, existem uma série de camadas de proteção que dão autonomia para o conselho gestor, para um board que controla o andamento geral, não a gestão do dia a dia, mas o andamento geral da instituição, e não existe a cena de um ministro ou uma autoridade pública ligar para um editor e pedir para a matéria ou a reportagem ou o debate ir para essa direção. Não, a independência é real. Nas emissoras da NPR também há exemplos históricos de manifestação ostensiva de independência em relação ao governo. Então, essa hipótese de sustentar ou de ajudar a garantir a sobrevivência ou mesmo a sustentação de redações críticas por meio de verbas públicas, ela não é, o que parece para muitos à primeira vista, uma negação da necessária vocação de independência da imprensa. Não é necessariamente assim. Além disso,
há experiências de jornalismo que também caminham nessa direção, mas por outras vias, como as experiências de redações baseadas no trabalho colaborativo, sem fins comerciais. Elas, também nos Estados Unidos, realizam coberturas em aliança ou em parceria com jornais mais tradicionais. E isso também tem dado certo. É uma outra vertente que pode funcionar. Depois, há aquelas que se baseiam em doações de grandes fundos, endowments a partir de benemerentes ou de financiadores privados. Surge já nessas experiências um outro tipo de indagação, que é: se a imprensa até então precisava ser independente do anunciante, como ela vai fazer para ser independente do doador? O que deixa ver que também isso não é um ponto de chegada. Nós teríamos que trabalhar com outros caminhos. Mas veja bem, tudo isso aqui que eu estou pontuando são campos para mais investigação e mais desenvolvimento. O nosso tema hoje é saber o que define a imprensa a partir desse primeiro corte que eu faço, que é um corte histórico. Tudo isso que nós estamos falando está dentro de um campo estrito de imprensa, está dentro de um conceito muito bem demarcado de jornalismo. E para pensar o futuro, a sustentabilidade, a perenidade, a prosperidade da experiência de jornalismo, nós temos que levar em conta tudo isso. Mas o nosso tema não é investigar se isso funciona ou não. O nosso tema é demarcar mesmo o que define jornalismo. E demarcar o que define jornalismo é deixar claro o que diferencia o jornalismo de outras práticas de comunicação. Então, quando a gente fala que a sustentação a partir do Estado transforma o jornalismo em propaganda, é uma das coisas que se verificou historicamente que aconteceu. Em muitos países foi isso que aconteceu. Não vamos deixar de lado que a televisão, a TVE da Espanha, é fundada sob o franquismo. Então, não é pouca coisa. Quando nós dizemos que essa possibilidade pode transformar o jornalismo em propaganda, o que nós estamos dizendo? Que o conceito de jornalismo não veste bem a prática dessas agências criadas sob regimes autoritários, sustentados, elas não fazem jornalismo. O que nos permite dizer que elas não fazem jornalismo? A existência de um conceito de jornalismo. Então, isso que eu tenho insistido em dizer, nós não temos, com clareza, um conceito de jornalismo em uso nas escolas brasileiras, ou mesmo em debate nas escolas brasileiras. Então, de acordo com muitas definições, inclusive das diretrizes do MEC para o ensino de jornalismo no Brasil, que é coisa de poucos anos para cá, foi homologada em 2012, 2011, é coisa recente. Com base no que está escrito ali sobre jornalismo, que já é bom, porque é muito melhor do que as coisas que nós tínhamos antes, você pode pôr instituições de propaganda. Porque já era representativa e não realizadora de publicidade crítica, como na origem, né, da ideia de imprensa. E quando você fala de publicidade crítica, você está falando em dar publicidade a. Você não está falando do campo do mercado de publicidade. Dar publicidade a é o termo vindo diretamente da obra de Habermas, na qual publicidade é o atributo daquilo que foi tornado público, ganhou publicidade. Então, isso precisa deixar claro. Talvez não para os integrantes do grupo, mas
esse emprego da palavra publicidade não quer dizer fazer publicidade. E no Brasil há outra confusão entre publicidade e propaganda. As coisas são usadas indistintamente, essas duas palavras. Mas eu vou voltar. Quando nós dizemos que tal coisa não faz jornalismo, ou para que nós consigamos dizer que tal instituição não faz jornalismo, é preciso que nós tenhamos um conceito do que é jornalismo. E é esse o ponto, porque nós não temos tido um conceito do que é jornalismo. Nos nossos documentos comuns, inclusive as diretrizes, que eu cito longamente em um outro texto que já faz parte da nossa bibliografia, não há uma separação cortante entre a atividade de fiscalizar o poder e a atividade de simplesmente difundir conteúdos com compromisso com a verdade e etc, etc. Eu até, sendo maldoso, se eu pegar uma bula de remédio, eu posso dizer que ela é uma peça jornalística, porque ali existe, segundo certas caixas conceituais. Existe a publicização de informações a respeito... De informações que têm compromisso com a verdade, tem precisão, é de interesse público. E por que aquilo não é jornalismo? Para dizer que aquilo não é jornalismo, eu preciso saber diferenciar o jornalismo de outras práticas de comunicação. Então, é assim, nesses termos, que eu respondo a sua pergunta, mas também é nesses termos que eu ponho, já com alguma insistência, a necessidade sobre a qual nós temos trabalhado e que vai fazer muita diferença no debate nacional sobre ensino de jornalismo, que é a necessidade de ter marcos que deem os parâmetros conceituais elementares para que a gente consiga dizer o que é jornalismo. Eu acho também muito legal a sua analogia, né, da ideia do, enfim, o assessor de imprensa e o jornalista seriam semelhantes a operadores do sistema de justiça, diferentes operadores. Mas daí eu não sei se você chega a pensar especificamente quais que seriam os do direito, comparativamente ou analogicamente, pensando os da imprensa, porque ao mesmo tempo que tem essas distinções, tem os pontos em comum. Do mesmo jeito que a promotoria e a defensoria pública são funções essenciais da justiça, a imprensa e a comunicação estatal seriam funções essenciais do direito à informação. Não, o paralelo aí é ótimo. E veja bem, se você for falar com um jornalista profissional, experiente, e começar a falar para ele que assessoria de imprensa não é jornalismo, ele vai começar a rir, ele vai dizer, é óbvio que não. Mas nas escolas isso não é óbvio. Com uma nota de rodapé. Muitos jornalistas experientes, tarimbados, com muita quilometragem, incentivam a confusão entre jornalismo, relações públicas e assessorias de imprensa, por razões aí que remetem a uma história sindical, que é o que eu gostaria de demonstrar. Mas se nós pegarmos, talvez até valesse a pena alguém buscar as diretrizes curriculares do ensino de jornalismo do MEC, que eu vou dizer homologada há coisa de 5, 10 anos, nós vamos encontrar lá a expressão jornalista em assessoria de imprensa. Até gostaria, se alguém tivesse facilidade, nós vamos encontrar jornalista em assessoria de imprensa. O que isso quer dizer? E eu vou responder a tua pergunta imediatamente. Isso quer dizer que o documento fundamental
da orientação curricular das nossas escolas diz para os nossos professores e estudantes que existe jornalista em assessoria de imprensa. Seria a mesma coisa que nós disséssemos que existe advocacia em magistratura, ou promotoria em defensoria. Promotoria em defensoria pública. Então, eu sei que para alguns integrantes desse grupo fica um gosto de, mas isso nós já falamos, mas eu sei também que a cada nova visita a esse velho tema, nós encontramos elementos novos. Então, é muito grave que as diretrizes curriculares do MEC, do nosso país, não estabeleçam a distinção entre o que é jornalismo e o que é assessoria de imprensa. A história disso, ou a razão pela qual isso aconteceu, é também uma razão de ordem histórica que tem a ver com a conformação do ambiente sindical e a própria regulamentação da profissão, principalmente desde a ditadura. Mas eu queria, então, passar para como essa confusão se manifesta no Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros, que é um código de mais antigo, mas que foi atualizado, acho que em 2008. E quando ele foi atualizado, eu pude, num congresso que houve em Curitiba, eu apresentei algumas objeções que não foram incorporadas. Eu sou filiado da FENAGE, acho fundamental, pago o sindicato todo mês, gosto do sindicato, acompanho o sindicato, mas esse é um ponto em que o nosso sindicalismo está atrasado. Então, veja só, no artigo 7º, que trata das proibições que pesam sobre o jornalista na sua prática cotidiana. Veja bem que eu estou pegando o documento mais importante da nossa categoria profissional, que é dos jornalistas, a qual eu pertenço, além de professor, eu sou jornalista, e ele diz assim, o jornalista não pode, artigo 7º, aí vamos ao inciso 6º, realizar cobertura jornalística para o meio de comunicação em que trabalha sobre organizações públicas, privadas ou não governamentais, da qual seja assessor, empregado, prestador de serviço ou proprietário, nem utilizar o referido veículo para defender os interesses dessas instituições ou de autoridades a elas relacionadas. Veja só, o nosso Código de Ética, ao dizer que o jornalista não pode realizar cobertura jornalística para o meio em que trabalha sobre uma outra da qual seja assessor, ele está dizendo que eu posso ser repórter na Folha de São Paulo, pelo nosso sindicato, e, ao mesmo tempo, assessor de imprensa do PSDB. É isso que está escrito aqui. Só o que eu não posso, pelo nosso Código de Ética, é realizar matéria sobre o PSDB na Folha ou defender o interesse da Folha, porque a versão anterior desse artigo 6º era pior ainda. Eles deram uma melhorada, mas ficou assim. Então, veja só, as bases desse Código de Ética são um conflito de interesse. Esse é um Código de Ética assentado sobre um conflito de interesses. Ora, isso aqui também não cai do céu, embora pareça que tenha despencado. Não, isso brota de uma cultura. É isso que eu tenho tentado destacar. Isso é produto de uma cultura. Nós acreditamos nisso no Brasil. Nós acreditamos que um jornalista pode ser repórter da Folha e assessor de imprensa do PSDB, ou do PT, ou do São Paulo Futebol Clube, ganhar um salário na Folha de São Paulo, ou no Estado de São Paulo, ou na Rede Globo, e também ganhar um salário do PSDB, ou do PT, ou do São Paulo Futebol Clube, e não ferir a ética jornalística.
Veja que coisa incrível. Independentemente de escrever ou não alguma coisa. Mesmo que esse cara, mesmo que aqui tivesse dito assim, o jornalista não pode nunca realizar cobertura jornalística sobre um que nunca, em nenhuma hipótese, jamais, mas ainda estaria dada aqui a autorização tácita para que ele acumulasse esses dois empregos, que são antípodas. Antípodas. Então, veja só, se eu perguntar, mas o jornalista pode, dentro do órgão do qual seja assessor, defender os interesses daquele para o qual trabalha como repórter? O código não diz nada. E provavelmente a mão que escreveu esse código diria o seguinte: não, mas aí o problema não é nosso. Aí o problema é lá deles, eles que têm que resolver. O que ele não pode é trazer o interesse de lá para o jornal em que ele trabalha. Então, isso é um conflito de interesses por escrito, com todas as letras. E essa é a minha preocupação, porque nós estamos ensinando jornalismo num país cujos jornalistas acreditam nisso. Esse é o meu código de ética, percebe? Porque eu tenho carteira da FENAGE, eu sou filiado ao sindicato, tentei mudar com sugestões, esse é o meu código. Então, esse é o país em que nós estamos ensinando jornalismo. E nós não ensinamos jornalismo se a gente não consegue superar o que está escrito aqui.